Bem-vindos de volta ao canal Peter The Pan. Hoje a gente vai falar sobre alistamento militar. Se vocês me seguem no Instagram, vocês devem ter visto que quarta-feira passada eu postei uns vídeos falando sobre alistamento militar e que eu ia gravar esse vídeo e eu deixei uma caixa de perguntas para vocês deixarem as dúvidas que vocês têm sobre isso, que eu ia tirar as dúvidas lá com o pessoal do serviço militar. Se vocês não me seguem no Instagram ainda, vocês estão perdendo o tempo de vocês e perderam de fazer perguntas para esse vídeo. Então eu sugiro que vocês comecem a me seguir. O meu user é todosipetri, vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Também tem bastante gente que comenta nos vídeos, tipo, queria bater um papo contigo e tal. E esse é o melhor lugar. O Twitter e o Instagram são os melhores lugares para vocês conversarem comigo, que são os lugares que eu mais respondo. Eu sei que às vezes eu demoro bastante, eu peço desculpas por isso, mas são os lugares que eu sempre respondo. Mesmo que eu leve um mês, eu acabo respondendo vocês. Principalmente no Twitter, que eu tô quase todo dia, e eu tenho bastante interação com o pessoal que conversa comigo. Então, se vocês quiserem bater um papo, esses são os melhores lugares. Bom, antes de responder as perguntas de vocês, eu quero falar como foi a minha experiência e explicar pra vocês mais ou menos como é que é o processo de alistamento militar, e depois eu vou responder as perguntas de vocês. Antes disso, eu vou responder a pergunta mais importante. Peter, eu sou obrigado a fazer o alistamento militar? Sim, todo homem trans e pessoa não binária que fizer a retificação na certidão de nascimento do sexo para o sexo masculino é obrigado a se alistar no serviço militar a partir dos 18 anos. Peter, mas eu mudei a minha documentação depois dos 18 anos. Eu também. Mesmo assim, vocês são obrigados a se alistar no exército. Mais pra frente eu vou falar pra vocês o que acontece se vocês não se alistarem depois de ter mudado os documentos. Vou aproveitar para explicar para vocês como é que funciona as etapas do alistamento, que são mais de uma. A primeira etapa, se vocês já passaram dos 18 anos, vocês têm que comparecer presencialmente na junta militar mais próxima, eu acho que da casa de vocês, ou no caso aqui em Porto Alegre só tem uma junta militar, então não sei se alguma cidade tem mais de uma, mas enfim, tem que comparecer lá pessoalmente, tem que levar lá o documento de vocês, identidade, enfim, e aí eles vão preencher uma ficha com os documentos de vocês, os dados, endereço, telefone, e-mail, enfim. Essa etapa é só bem rapidinha, sei lá, 5 minutos vocês saem de lá. Se vocês ainda não completaram 18 anos, ou se vocês recém completaram 18 anos, vocês conseguem fazer essa etapa online. Então eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês acessarem. Vocês conseguem ir lá, quero me alistar, botar os documentos de vocês e conseguem fazer essa etapa toda online. Feita essa etapa, eles vão marcar um horário para vocês, um dia e um horário, para vocês irem para a segunda etapa, que é a comissão de seleção para quem vai servir e para quem vai ser dispensado. Tem mais um porém que, caso vocês cursem na faculdade veterinária, medicina, farmácia ou odontologia, se eu não me engano são esses 4, vocês podem pedir o adiamento do alistamento. Quando vocês se formarem, vocês receberem o diploma, vocês têm que ir lá apresentar o diploma para eles e aí vocês podem ser chamados para trabalhar no exército de acordo com aquilo que vocês se formaram. Por exemplo, eu me formei em veterinária. Caso eles tivessem vaga para veterinário, eu poderia ser chamado para trabalhar como veterinário. Peter, mas eu não quero trabalhar eu sou médico, estou me formando em medicina, eu não quero trabalhar como médico no exército. Beleza, façam o alistamento de vocês normal. Pelo que eu sei, não é obrigatório vocês fazerem esse adiamento. Geralmente, de qualquer forma, eles não têm vaga, tá, para esses cargos, porque são cargos muito concorridos no exército, porque pagam muito bem e o pessoal acaba saindo só quando se aposenta, então raramente abre vaga assim pra tu entrar depois que tu te forma. Mas enfim, aí vocês vão ser chamados pra segunda etapa, em que vocês vão ter que ir lá e aí nesse dia vai ter várias etapas. Como é que foi pra mim? A primeira etapa eles vão colocar todo mundo lá numa salinha, sentadinho, pra assistir um vídeo do exército, falar tudo sobre como o exército é bom e tentar te convencer a ser voluntário no exército, falar sobre as vantagens e tal. Acredito que tenha durado mais ou menos 1 hora essa etapa de videozinhos que a gente teve que assistir. Depois vai ter uma meio que entrevista individual, que não é bem uma entrevista, porque eles só fazem a comparação dos seus documentos com os dados que já foram colocados naquela primeira etapa, tu confirma alguns dados. Nessa etapa, caso tu tenha passado da idade, eles vão te perguntar por que tu passou da idade, e aí a minha sugestão é que nessa etapa, independente de vocês terem passado da idade ou não, que vocês comentem e expliquem que vocês são pessoas trans, para facilitar o processo de dispensa. Porque eu sei que a maioria das pessoas trans quer a dispensa do exército. Depois disso tem uma etapa de uma folhinha que a gente tem que preencher em relação ao nosso corpo, que é se tu tem alguma doença, se tu tem algum problema físico, se tu tem alguma tatuagem, algum piercing, enfim. São várias perguntinhas assim nesse estilo que vocês respondem. E depois disso tem o exame odontológico, que é bem rapidinho também, é uns 5 minutos. E depois, algumas pessoas passam por o exame físico.
Eu conversei com vários homens trans que já passaram pelo processo e ninguém teve que passar por esse exame físico, tá? Inclusive eu não passei por nenhum exame físico. Depois do exame odontológico, eu fui direto pra salinha lá de dispensa, que a gente ficava sentadinho esperando o pessoal chegar. Assinei um papelzinho lá com o meu nome, meu CPF e jurei a bandeira e pronto, fui dispensado. Esse foi o processo pra mim. Bom, depois que tu é dispensado, tu recebe o certificado de dispensa. Mas hoje em dia o certificado de dispensa tu retira online, no mesmo site que tu pode se alistar. Vou deixar um videozinho aqui, que logo depois que a gente é dispensado, tem que pagar uma taxinha para receber o certificado de dispensa. Eu fiz um vídeo meio que um passo a passo, como é que é pra gerar o boleto e pagar, enfim. Vou botar aqui para vocês assistirem agora. Vocês vão aqui no Google, vão pesquisar alistamento militar, pode ser. Aí vocês vão nesse primeiro link que é alistamento.eb.mil.br. Vou deixar o link lá embaixo na descrição. Vocês vão clicar em Já me alistei. Ele vai aparecer aqui para vocês botarem os dados de vocês. Vocês vão colocar os dados direitinho, clicar em Login. E aí vocês vão aqui em Requerer certificado de dispensa. Aí vai aparecer aqui os dados de vocês conferiram se está tudo certinho. E vocês vão clicar em Gerar boleto. No caso, um boleto. Ele vai gerar um boleto e vai fazer o download automaticamente. O valor atual é R$ 4,60 só. Vocês fazem o pagamento só no Banco do Brasil. Então eu já vou fazer o pagamento aqui. Depois de pago, vocês tendo o comprovante sendo online ou sendo físico, vocês vão ir aqui em anexar, escolher arquivo. Aí vocês vão anexar ou a foto do comprovante, no meu caso é um arquivo PDF, porque eu gerei pelo celular, e vão clicar em anexar. Depois de anexado aqui, eu acabei anexando 2 vezes para mostrar para vocês, mas enfim, vocês vão aqui em voltar e depois de 15 dias, vocês aguardem 15 dias, é só vir aqui na primeira opção, certificados militares, e é para aparecer aqui o certificado de vocês. Esse aqui, por enquanto, é só o meu certificado de alistamento, não tá meu certificado de dispensa, mas depois vai aparecer aqui o certificado de dispensa. Depois de pago esse boleto, eles falaram que leva 15 dias corridos para te darem o certificado de dispensa, e isso a gente pode acompanhar pelo site. Eu ainda não recebi porque eu recém fiz sexta-feira e hoje recém é segunda-feira. E depois disso, tu tá kit com o exército, tá dispensado, não precisa mais se preocupar com isso. A menos que tenha uma guerra e a gente seja convocado todo mundo pra ir pra guerra. Mas acho muito difícil que isso vai acontecer aqui no Brasil. Enfim, bom, agora eu vou responder as perguntas que vocês fizeram. E entre elas tem uma pergunta que, sei lá, 50% das perguntas foi essa pergunta, de forma diferente. Então eu vou responder ela primeiro. Peter, eu preciso ficar pelado? Tem algum exame físico? Eu vou passar por algum tipo de constrangimento? Não, eu não passei por nenhum exame físico, não tive que tirar nenhuma peça de roupa, a não ser a minha máscara, que foi para fazer o exame odontológico. Conversei com vários outros homens trans, como eu comentei com vocês. Ninguém que eu conversei teve que passar pelo exame físico, mas sim existe um exame físico. Ah, nesse exame físico o pessoal fica pelado? Não sei dizer, porque eu não passei e obviamente o exame físico não é na frente de todo mundo, então não sei dizer pra você se alguém ficou pelado no dia que eu fui. Eu acredito que não, mas eu não tenho como dar certeza pra vocês. O que eu tenho como dar certeza pra vocês é que, baseado no que eu passei e com todas as pessoas que eu conversei, se vocês explicarem que vocês são pessoas trans, vocês não vão precisar passar pelo exame físico e nenhum tipo de constrangimento. Então podem tirar isso dos ombros de vocês e relaxar. Quanto a isso, não precisa se preocupar. Peguei as perguntas aqui, porque eu não gravei todas elas, foram bastante perguntas, e vou usar de cola. Bom, Peter, posso ser dispensado por ser trans? Sim, a maioria das pessoas que eu conversei e baseado na minha experiência e nas perguntas que eu fiz pra moça lá do exército, o meu entendimento é que sim, a maioria das pessoas trans são dispensadas do serviço militar. Pagamos alguma multa? Sim. Caso vocês tenham passado do prazo de alistamento, que é o prazo de 18 anos, obviamente eu, por exemplo, fiz a mudança na certidão depois dos 18 anos, então obviamente eu me alistei com atraso. A gente tem que pagar a multa por atraso, que hoje essa multa está no valor de R$ 4,32, e que ela é reajustada de 3 em 3 meses, pelo que eu entendi, mas geralmente é um valor assim que não é um valor muito absurdo. Vocês pagam, vocês conseguem fazer o alistamento normal. Eles têm algum tipo de preconceito pela pessoa ser trans na hora do alistamento? Gente, eu não tenho como dar toda a certeza do mundo que vocês não vão passar por nenhum tipo de preconceito. Eu não passei por nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de constrangimento durante todo o meu processo de alistamento. As pessoas que eu conversei não passaram por nenhum tipo de constrangimento, mas, obviamente, a gente vive num país em que a maioria das pessoas que fazem um atendimento em qualquer setor que seja, não está preparada para atender o público trans. Porém, como a gente teve essa mudança de leis que permite a retificação
nos documentos de forma muito mais fácil, eu acredito que como a demanda aumentou bastante de mudança de documentos e provavelmente a demanda no alistamento em relação a pessoas trans também aumentou, eu acredito que a gente esteja caminhando para um lugar em que cada vez menos a gente tenha que passar por esse tipo de situação. Mas já ouvi falar de pessoas que tiveram sim problema em relação a pessoas transfóbicas, que infelizmente a gente não tem muito como controlar. Mas eu não tive nenhum problema quanto a isso aqui em Porto Alegre, e nenhuma das pessoas que eu conheço aqui de Porto Alegre também não teve nenhum problema quanto a isso. O que eu posso dizer pra vocês é que o que se espera é que cada vez menos a gente tenha problema em relação a isso. Aqui tem várias perguntas que são a mesma pergunta que eu já respondi pra vocês, que é se é necessário algum exame físico, ficar pelado, ficar nu. Gente, eu não tive que passar por isso e todas as pessoas que eu conversei não tiveram que passar por isso. Uma pergunta também que foi bem frequente foi se a pessoa já passou da idade, se ela precisa se alistar. Sim, ela precisa se alistar. Por quê? Porque hoje no Brasil, toda pessoa que tem certidão de nascimento com o sexo masculino é obrigado a se alistar no exército, mesmo que já tenha passado da idade. Ah, Petro, o que vai acontecer se eu não me alistar no exército? Já vou dizer pra vocês. Eu tô tirando isso do site do alistamento, tá? Vou dizer pra vocês o que vocês não podem fazer sem a dispensa do exército. Obter passaporte ou prorrogação do passaporte. Caso, por exemplo, vocês já tenham um passaporte e vocês queiram mudar com o nome certo ou com o sexo, vocês vão ter que ter a dispensa do exército para isso. Não podem ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subconvencionada. O que significa? Se vocês forem mudar de emprego, até no emprego atual de vocês, se vocês quiserem fazer a retificação dos documentos todos, vocês vão ter que ter a dispensa do exército para trabalhar nessa empresa. Então, para conseguir um emprego, vocês têm que ter o alistamento ou a dispensa do exército. Não podem assinar nenhum contrato com o governo federal, estadual, dos territórios ou de municípios. Não podem prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino. Ou seja, se vocês estiverem na faculdade, vocês vão precisar ou da carta de alistamento ou da carta de dispensa para se formar e para entrar, se vocês não tiverem entrado ainda na faculdade. Inclusive, eu tive que me alistar para conseguir finalizar a faculdade e obter o meu diploma. Muito importante. Basicamente, vocês não conseguem fazer nada sem isso, tá? Não pode obter a carteira profissional, registro do diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão. Ou seja, não consegue validar o teu diploma e fazer nada que necessite para trabalhar, nem para estudar. Não consegue inscrever-se em concurso público, basicamente aqui para o provimento de cargo público, então basicamente não pode fazer nenhum concurso público. Não consegue exercer a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou cargo público, eletivo ou de nomeação. Basicamente a mesma coisa anterior, mas, por exemplo, se alguém resolver te indicar para um cargo, tu não vai conseguir assumir esse cargo se tu não tiver dispensa. Ou o alistamento, no caso. Receber qualquer prêmio ou favor do governo federal, estadual, dos territórios ou municipais. Não acredito que isso vai acontecer comigo nunca, mas caso eu recebesse um prêmio, eu não ia poder receber o prêmio, porque eu não tava kit com o exército. Mas enfim, essas são as coisas que a gente não consegue... É isso? Sim. Essas são as coisas que a gente não consegue fazer sem a dispensa ou sem a carta lá de alistamento do exército. Então, basicamente, a gente é obrigado, sim, a se alistar, por isso que chama alistamento obrigatório. Alguém perguntou se corre o risco de ter que servir. A primeira resposta que veio na minha cabeça é não. Mas corre o risco significa que tem 1% de chance de ter que servir. Sim, é muito difícil, não conheço ninguém que seja trans e teve que servir. Conversei, inclusive, com a moça do exército sobre isso. Ela falou que, geralmente, as pessoas trans são dispensadas. Mas acho que corre o risco caso tenha uma guerra e todo mundo seja convocado. Daí acho que a gente corre o risco de ter que servir. Caso contrário, acho muito difícil. Somos dispensados automaticamente e como funciona o exame físico caso tenha. O exame físico a gente já cobriu na outra resposta e essa aqui também. Geralmente a gente é dispensado automaticamente. Sim. Quem só tem um nome social não precisa se alistar? Só quem fez a retificação? Sim. Quem só tem um nome social, gente, não precisa se alistar, tá? Só precisa se alistar quem fez a retificação do sexo. Inclusive, se a pessoa escolheu fazer a retificação só do nome e não retificou o sexo, não precisa fazer o alistamento. Nome social não precisa se alistar.
Alguém fez uma pergunta muito importante, na verdade acho que mais de uma pessoa fez essa pergunta, que é: até qual idade eu devo me alistar? Eu estou olhando aqui de novo, diretamente do site do alistamento, que diz aqui: até o dia 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos de idade. Ou seja, depois do dia 31 de dezembro do ano que tu completou 45 anos de idade, tu não precisa mais se alistar no exército. Se vocês têm 46 anos, não precisa se alistar. Se vocês têm menos de 46 anos, vocês têm que se alistar. Quem tem mais de 40 anos e retificou o nome e gênero, precisa fazer o alistamento? Se tem mais de 40 anos, mas tem menos de 46, sim, precisa fazer o alistamento. Para quem alterou o nome e sexo na certidão, mas não fez a mastectomia e não faz uso de hormônio, precisa se alistar? Sim. Independente se tu faz uso de hormônio, se tu tem alguma cirurgia ou não, se tu fez a retificação de sexo na tua certidão, tu precisa se alistar. Dá para se alistar sem necessariamente ter que ir até lá? A primeira etapa, se vocês não tiverem completado 18 anos ainda, ou se vocês forem completar esse ano, dá para fazer online. A segunda etapa é sempre presencial. E para quem já fez 18 anos, é tudo presencial. É necessário pagar alguma multa? Sim, a multa de R$ 4,32 no momento, na hora de se alistar. Pergunta importante: é verdade que eles não pegam pessoas trans, mesmo você falando que tem interesse? Eu fiz essa pergunta direta pro pessoal, pra uma moça lá que me atendeu, muito querida inclusive, queria saber o nome dela, mas eu não peguei o nome dela. Perguntei pra ela se uma pessoa trans tem interesse em se alistar, se o exército aceita pessoas trans. A resposta dela foi a seguinte: não é questão de aceitar. O exército não pode negar uma pessoa por ela ser trans ou não. Mas ela disse que, nesse caso, existe uma conversa e uma explicação para a pessoa entender como é que funciona e que a gente tem que pesar na nossa vida coisas que valem a pena e coisas que não valem a pena. E que ela, na opinião dela, acha que não vale a pena para uma pessoa trans se alistar. Por quê? Porque ela disse que, principalmente nesse serviço obrigatório, existe muita exposição e o que ela não me explicou muito bem o que ela quis dizer com isso, mas o que eu interpretei foi exposição tanto física e também psicológica. Ela disse que não existe ainda um protocolo em relação a pessoas trans no exército aqui no Brasil. Então, o que ela me disse foi que ela acha que não vale a pena para uma pessoa trans se voluntariar para o exército aqui no Brasil hoje ainda. Basicamente ela não disse que não, mas ela também disse que não vale a pena. Então, a minha opinião é que se vocês querem muito, se é uma coisa que vocês sempre sonharam, é uma coisa que eu queria até um tempo atrás e desisti por conta de vários motivos, principalmente o governo, mas se é uma coisa que vocês querem muito, eu acho que vocês podem ir atrás e eu acho que existe sim uma chance de vocês serem convocados para serviço se vocês querem muito. Mas também acho que, como ela disse, tem que pesar na nossa vida coisas que valem e coisas que não valem a pena, principalmente porque, e eu vou responder uma outra pergunta que fizeram aqui, que é, alguém perguntou quanto tempo fica servindo no exército. O serviço obrigatório é de 1 ano, então, levando isso em consideração, que o serviço obrigatório é só de 1 ano e que a gente ainda não existe um protocolo para tratamento de pessoas trans dentro do exército, eu não escolheria me voluntariar, mesmo que fosse algo que eu queria muito. Basicamente, o que ela disse e o que eu penso é que não vale a pena a gente se expor a essa situação por escolha própria. Alguém comentou que amanhã, no caso, quinta-feira, ia lá e que estava com medo. Se essa pessoa estiver assistindo meu vídeo e se sentir confortável, comenta aqui embaixo pra gente saber como é que foi a tua experiência em relação a isso. Acho que é muito importante, quanto mais a gente souber informação e mais a gente tiver exemplo de experiência, mais tranquilos ou mais preparados a gente vai estar para a nossa experiência. Então, se puder compartilhar a tua experiência, seria muito legal. Alguém perguntou se um homem trans com mais de 30 anos e casado existe a maior chance de liberação. Gente, a chance de liberação da pessoa trans é muito maior do que uma pessoa cis, independente da idade ou de qualquer status, casado, não casado, fazendo faculdade ou trabalhando. Então, inclusive, essa foi uma outra pergunta. Se estiver trabalhando, se estiver fazendo faculdade, se existe uma chance maior de liberação. Para pessoas trans, sim, a gente é liberado muito mais fácil. Se eu sou homem trans, eu posso entrar como homem cis e ter o mesmo tratamento? Não sei dizer. Como eu comentei, o que ela me disse foi que não existe um protocolo para tratamento de pessoas trans no exército, então, não sei. Infelizmente não sei responder essa pergunta. Alguém perguntou se pode se alistar onde faz identidade. Não, o alistamento é feito na junta militar da tua cidade. Não tem nada a ver com onde tu faz identidade. Me alistei e perdi a data para ir me apresentar. O que eu faço? Consigo resolver durante a quarentena?
que tu tem que fazer é ir de novo na junta militar para resolver isso, e eles vão te dar uma nova data para se alistar. Não sei se tu vai conseguir resolver durante a quarentena, porque aqui em Porto Alegre, por exemplo, faz mais de 2 meses que a junta militar tá fechada por questão de quarentena, então vai depender da tua cidade, se tu vai conseguir resolver por telefone, se eles vão abrir, se tá aberto ou não, mas então tu vai ter que dar uma ligada e pesquisar mesmo em relação à tua cidade, como é que tá funcionando isso. Quero saber como é que tu foi tratado, se sentiu algum preconceito. Já comentei bastante nesse vídeo, não senti nenhum tipo de preconceito, fui muito bem tratado. Inclusive, fiquei muito chateado que eu não consegui pegar o nome da moça, que eu esqueci, que me atendeu. Mas ela foi muito querida, ela me acompanhou todo o processo, ela me explicou como é que funcionava, ela falou que qualquer dúvida que eu tivesse, eu podia falar com ela, me assegurou que ela ia estar lá se eu precisasse de qualquer coisa, então eu não precisava ficar com medo, nem constrangido, nem nada. Fui muito, muito bem tratado. Então, a minha experiência foi muito boa em relação a isso. Precisa fazer teste de esforço físico? E de novo, a pergunta se tem que ficar sem roupa. Não fiz nenhum teste de esforço físico. Pelo que eu entendi, só faz teste de esforço físico quem estiverem considerando para servir. E geralmente as pessoas trans eles não consideram para servir, então tu já é dispensado. Nem faz esse teste de esforço físico. E pelo que eu vi, o teste de esforço físico não é bem um teste de esforço. Pelo que eu vi, acho que é só tu levantar um negócio ou puxar um negócio que mede a tua força. Não é nada fazer 200 flexão. Não se preocupe. Após retificar a certidão de nascimento e RG, é preciso alistar-se logo ou pode esperar? Depende. Por exemplo, se eu mudei meus documentos agora e eu não pretendo viajar, não pretendo pegar nenhum novo emprego, não pretendo fazer faculdade, não pretendo fazer nada daquilo que é proibido caso eu não tenha me alistado, eu não preciso me alistar logo em seguida. Mas caso eu queira fazer qualquer uma dessas coisas, eu tenho que me alistar e quitar lá o negócio com o exército para eu conseguir fazer as coisas que eu citei lá para vocês, que não pode fazer sem isso. Tem algum protocolo específico para pessoas trans não passarem por constrangimentos? Não sei se existe um protocolo, mas aqui em Porto Alegre eles têm um protocolo meio interno, que existe uma pessoa que atende as pessoas trans e que ela já vai acompanhando durante todo o processo e ela é muito querida e não tem nenhum tipo de constrangimento. Não sei se existe em toda a cidade, não sei se existe, pelo que eu entendi, não existe um protocolo para todo mundo, mas, como eu disse, o que a gente espera é que cada vez mais melhore isso. Aqui pra mim a minha experiência foi sensacional. Como funciona o alistamento? É junto com o homem cis? Como eu comentei, todo mundo fica junto lá pra assistir o videozinho, mas depois é individual, meio individual. Na verdade tem 3 atendentes e tu fica ali só pra dar os teus dados, depois tu vai pra uma outra salinha que também é meio individual, que é só tu vai responder tua folhinha, não é nada. A gente não é uma apresentação de escola que tu tem que te apresentar na frente de todo mundo. Não se preocupe em relação a isso, tá? É um processo que tá todo mundo nervoso, seja homem cis ou seja homem trans, fica todo mundo acanhado no processo lá do alistamento militar. Então vocês não precisam se preocupar muito em relação a isso, porque não é uma coisa... Ninguém tem que se apresentar na frente de ninguém. Então, fiquem relaxados enquanto é isso. Vou mudar os documentos antes de fazer a mastectomia. Alguém perguntou se isso dá alguma treta no exército. Gente, não tem nenhum problema em relação a isso, porque como eu disse, é muito difícil ter que passar por um exame físico. Eu não conversei, não conheço nenhuma história de ninguém que seja trans, que tenha passado por algum exame físico, que tenha que ter ficado pelado ou qualquer coisa do tipo. Então não se preocupem quanto a isso, não tem nenhum problema, não dá nenhuma treta no exército, vocês têm que se alistar igual. Posso pedir a dispensa direta ou tem que passar por todo o processo? Tem que passar pelo processo. Tem que fazer a primeira etapa, te alistar. Tem que ir pra segunda etapa, fazer, assistir os videozinhos, fazer a entrevista lá pessoal, preencher a fichinha, tudo isso tem que fazer, tá? E aí jurar a bandeira e ser dispensado. Não tem como pular essas etapas, tá, gente? Alguém falou que tem medo de se alistar e me perguntou se acha que tem alguma chance de achar algum militar transfóbico. Gente, a gente vive no Brasil. Infelizmente a gente tem chance sim de encontrar alguma pessoa transfóbica pelo caminho. Eu não passei por isso, mas o que a gente pode fazer é tentar conversar. Se vocês conhecem alguém da cidade de vocês, já tenha passado pelo processo, conversa com a pessoa, pergunta como é que foi, de repente tenta evitar, se a pessoa passou por alguma situação assim, tentar evitar ter contato com as mesmas pessoas que ela teve, mas no mais a gente não tem muito como prever se a gente vai encontrar uma pessoa desgraçada no meio do caminho ou não, tá? Infelizmente. Já me listei para a primeira fase e agora na segunda fase tenho que voltar para fazer aquele exame. E agora? Calma, relaxa, respira fundo, vai dar tudo certo. Como eu falei, essa foi a minha experiência de segunda etapa, não teve nenhum exame, que eu sei que o maior medo do pessoal
e o meu também era. É um exame físico que tem que ficar pelado, que tem que ficar, assim, enfim, tem que se expor, mas não aconteceu e geralmente não acontece. Então respira fundo, tu vai assistir uns videozinhos, responder umas perguntas e vai sair de lá com a tua dispensa. Vai dar tudo certo. A última pergunta que eu vou responder, que já é uma pergunta que eu já respondi mais ou menos, mas vou responder porque ela tem uma coisinha diferente, que é: eles realmente pegam homens trans para servir? Se eu fizer a prova da ESPCEX, que eu não sei o que isso significa, mas dei uma pesquisada, eles vão aceitar? Bom, gente, como eu comentei, não existe um protocolo em relação a pessoas trans no exército, tá? Então, acredito que se tu fizer uma prova e passar, eles não tem como não te aceitar. Não tem como te negar só por tu ser trans, mas é aquela coisa de tu pesar o que vale e o que não vale a pena pra tua vida. Então, só pra não geralzão, não precisa ficar pelado, geralmente ninguém precisa ficar pelado, tá? De pessoa trans. Geralmente as pessoas trans são dispensadas por serem trans, sim. Não tem protocolo ainda em relação a pessoas trans no exército, então quem quer servir vai ter que investigar bastante, pesquisar, perguntar, conversar antes de fazer essa decisão. Todo mundo que tenha de 45 anos pra menos tem que se alistar. E a multa é bem baixinha, 4 e pouco. É isso, gente. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido responder as perguntas de vocês. Eu sei que eu não citei todas as perguntas, mas é que muitas foram repetidas. Então, caso eu tenha deixado passar alguma pergunta de vocês, caso eu não tenha respondido ou tenha esquecido, coloquem aqui embaixo que eu vou tentar responder. Se vocês já passaram por esse processo, independente da cidade que foi, e vocês se sentirem confortáveis, claro, comentem aqui como é que foi a experiência de vocês, porque isso ajuda muito o pessoal que ainda não fez. Pro vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like, compartilhem o vídeo pro pessoal saber mais sobre isso, porque eu acho que é uma informação muito importante. Se inscrevam no canal, que é muito importante pra mim. E é isso. A gente se vê na próxima.